pessoal, eu tenho que trazer pra vocês mais review de Star Wars Rebels, dessa vez do quarto episódio da primeira temporada, Rise of the Old Masters, a ascensão dos antigos mestres. Então, vambora. O episódio se inicia na Ghost, né? O Ezra tá no topo dela, no topo da canhoneira, né? E ele tá no treino dele com o Kanan e ele precisa focar. Só que aí, né? Como se diz, o Zeb e o Chopper estão lá meio que distraindo o Ezra. E o Kanan fala que sempre haverá distrações. Então ele tem que focar. E o Ezra, eu tô tentando. Ele, não. Faça ou não faça, não há tentativa. É o que o Mestre Yoda sempre dizia, né? E o Kanan não entendia direito. Mas enfim, ele agora entrega, né, o sabre dele pro Ezra pra eles tentarem outra coisa. E o Ezra pergunta, né, quando ele vai ganhar o traje dele. O sabre, perdão. E aí, o Kanan diz que isso é algo mais pro futuro. E aí ele mostra pro Ezra um botão pra ajustar a lâmina do sabre, né, o tamanho, pra ser compatível com a altura dele. E aí, beleza. Ele pede pro Ezra fechar os olhos enquanto o Chopper e o Zeb meio que atiram como se fossem umas caixinhas de leite vazias e tal. Só que o Ezra não consegue rebater com o sabre de luz nem cortar, ele tá sendo atingido pelas caixas e o Kanan fica dizendo que ele não tá focando. E aí o Ezra acaba caindo pra trás, ele escorrega, né, por uma janela da Ghost e cai. E aí o Kanan levita ele usando a força, a Ghost voa mais baixo e o Zeb consegue pegar o Ezra de última hora antes dele cair. E aí o Kanan reclama que o Ezra é indisciplinado, ele é cheio de dúvidas e tal, que ele é difícil de ensinar. E aí o Zeb complementa dizendo que o Ezra... o Kanan fala que é difícil ensinar, e aí o Zeb diz, não, é difícil ensinar você, ele fala pro Ezra, né? E aí a Sabine fala que eles estão na Holonet, né? Eles vão ver a transmissão de um TIE Fighter roubado, né? No caso que aconteceu lá no episódio anterior e tal, mas enfim. A transmissão é cortada para exibir uma mensagem de um senador, do senador em exílio, né? Gal Travis. E o senador Travis, ele é o único senador imperial que tem coragem de falar abertamente contra o Império. E na mensagem dele, ele revela que a mestra Jedi Luminara Unduli, sim, vocês lembram dela de Clone Wars, né, da trilogia prequel, ela está viva e ela está presa em algum lugar no sistema Stygian. O Ezra pergunta se o Kanan já a conheceu, ele diz que uma vez, e que ela daria uma boa professora ao Ezra. E pede para todo mundo se preparar para a missão e tal, porque a Hera concorda, é muito importante, né, já que a Luminara tá viva e tal. E aí o Chopper tá lá com o Ezra e ele, você viu, né, ele já desistiu de mim. E eles estão meio que fazendo um briefing da missão, a Sabine mostra o pináculo de Stygian Prime, que é a única prisão, né, daquele sistema. E é basicamente impenetrável, mas eles precisam de um plano e o Kanan aponta no mapa um ponto lá em que teriam pelo menos só 2 Stormtroopers, então daria pra eles irem ali. Ela fala que é loucura e ele diz, mas vamos torcer para o Império achar isso também. E aí, né, a tripulação da Ghost, né, os Spectres, exceto o Chopper, eles vão pra a Phantom, né, que é tipo uma navezinha auxiliar que fica acoplada na Ghost. E eles partem, né, pra Stygian Prime, enquanto o Chopper fica na Ghost. E aí, beleza, eles vão precisar de um milagre, né, e a Sabine tem 3 deles, que são detonadores. E aí o Kanan diz pra o Ezra tentar focar na missão, ele, mas não há tentativa. Enfim, né, e aí o Kanan, ele pousa lá na plataforma. Na verdade ele salta, né, e aí ele começa a lutar contra os 2 Stormtroopers, desmaia eles. Só que aí o Ezra, ele pulou junto, e o plano era ele pular junto com o Zeb, né, mas enfim. E aí o Ezra se desequilibra na hora do pulo e ele acaba batendo numa porta, causando barulho. E aí a porta se abre, né, e tem vários outros Stormtroopers, e aí o Zeb e a Sabine saltam. E fica lá a luta dos Spectres contra os Stormtroopers, eles conseguem nocautear todos. E aí, tipo, o Kanan meio que tá reclamando e o Ezra diz, eu tentei seguir seu exemplo e tal. Ele, siga o plano. E aí a Sabine pede pra o Ezra abrir a porta, né? Ele vai lá, mexe no sistema e consegue abrir. A Sabine pergunta, né, se a Mestra Luminara tá ali. Ele diz que consegue senti-la, mas tem algo nublando a presença dela, o Kanan fala, né?
E aí, utilizando o banco de registros, a Sabine revela que a Mestra Luminara está no bloco de detenção CC01, na cela de isolamento 0169. E aí, beleza, eles vão precisar de um novo plano, né? E o turbo elevador vai ser a rota de fuga deles, ao invés dessa plataforma que eles chegaram. Enquanto isso, a Phantom tá pousada, né, embaixo da plataforma, e a Hera, ela começa, né, a notar alguns TBDs que estão bem perto da Phantom, né? E acontece que o embaralhador de sinal que a Sabine usou tá operando na mesma frequência e tá emitindo um som parecido com o chamado de acasalamento dos TBDs. Pois é. E aí ela espera que não precisem dela agora e meio que voa pra longe porque tá chamando muita atenção. Vai chamar a atenção, né? Um monte de TBDs ali, mas enfim. E ela é seguida pelos TBDs. E aí, beleza. O Kanan e o Ezra, eles chegam lá, eles vão se separar, né, da Sabine e do Zeb e dizem pra eles ficarem com os comunicadores em silêncio e segurarem o elevador, porque eles precisam, né, pra fugir. O Kanan já derruba mais 2 Stormtroopers lá e o Ezra diz: "Uou, você não tá de brincadeira, ele, garoto, tem muita coisa em jogo." E aí ele usa um truque mental, né, pra convencer 2 Stormtroopers a parar de guardar a cela da Mestra Luminara. E aí ele: "Uou, você tem que me ensinar isso." Ele: "Não, ela vai ensinar melhor do que eu." E aí os dois entram na cela, né, encontram a Luminara lá de joelhos, só que aí ela se levanta e vai até um sarcófago, né, e a gente vê que é um holograma e dentro do sarcófago tem os restos mortais dela. Então sim, a Mestra Luminara está morta. E quem aparece na porta? O Grande Inquisidor. E aí basicamente é revelado que era uma armadilha, né, que eles têm usado para capturar Jedi, quer dizer, porque Jedi não é o plural, é só Jedi mesmo. E aí eles tentam falar com a Sabine e o Zeb pelos comunicadores, mas o Grande Inquisidor fala que não haverão reforços. O Kanan começa a lutar, né, contra o Inquisidor, enquanto o Ezra usa um dos detonadores lá. Ele tenta atingir o Grande Inquisidor com o estilingue de energia dele, mas não faz nem cócegas no Grande Inquisidor. E durante o duelo, né, o Inquisidor fala que ele provavelmente foi ensinado pela mestra Depa Billaba, né, pois ele usa a forma 3, a forma 3 de combate, que ela incentivava, né, só que ele usa de uma forma porca, ou seja, ele é um aprendiz ruim. E aí o Ezra, ele explode lá o detonador, né? E aí ele e o Kanan fogem da cela e são perseguidos pelo Grande Inquisidor. Enquanto isso, a Sabine e o Zeb tentam se comunicar com os dois, né? Só que aí percebem que o sinal deles está sendo interferido. Então eles sabem que eles estão ali na base de Stygian Prime. E aí, o Kanan continua lutando lá, né? Com o Inquisidor. E o Inquisidor fala: "Ah, garoto, os Jedi estão mortos e tal. Você já ouviu falar em um novo poder? O Lado Negro?" E aí o Ezra diz: "Ah, nunca ouvi falar." Ele continua atirando e tal. A Sabine e o Zeb, eles usam um dos detonadores para explodir o elevador, né? E a Sabine desativa os outros dois, porque isso vai atrasar os Stormtroopers. Enquanto isso, o Ezra, ele é meio que jogado longe e tal. O Kanan tá lutando contra o Inquisidor e ele: "Ah, você não pode salvar seu Padawan." E ele joga o Kanan longe. O Ezra meio que tá tentando lutar contra o Grande Inquisidor lá com o estilingue dele, mas... Enfim, o Grande Inquisidor fala que ele não pode salvar o mestre dele. E aí ele tá pronto, né, pra atacar o Ezra pra matá-lo, só que aí o Kanan diz: "Não!" E aí ele vai e meio que concede... Eita, perdão, gente, confundi. O Grande Inquisidor falou, né, que o Ezra não conseguiria salvar o mestre dele e diz que o mestre dele não tem foco e é indisciplinado. E aí o Ezra: "Então nós somos perfeitos um pro outro." E aí o Grande Inquisidor tá preparado para matar o Ezra, só que aí o Kanan vê, né, e diz: "Não!" E ele usa a força, né, para segurar o Grande Inquisidor no teto. O Ezra corre. Ele solta o Grande Inquisidor e eles começam a correr, né? E o Grande Inquisidor ele ativa uma função que o sabre dele começa a girar. E aí o Ezra até pergunta: "O senhor faz isso?" Só que aí eles saem correndo, né? Se encontram com o Zeb e com a Sabine. E eles falam que precisam de uma nova saída e ela vai ser na área de pouso. E vão torcer pro Império não ser tão louco de colocar guardas ali, né? Mas ok.
Só que aí o Grande Inquisidor ele pede pra selarem a base, né? Fazerem um bloqueio total e as portas começam a ser seladas. O Zeb ele meio que segura uma para os outros passarem e de última hora ele consegue escapar de ser perfurado pela lâmina do Grande Inquisidor. Eles chegam lá na área de pouso, né? O Zeb bloqueia mais uma porta e o Grande Inquisidor fica tentando passar por ela, né? Com o sabre. A Sabine tenta entrar no sistema, mas eles tiraram ela de lá. Ela pede ajuda do Ezra, ele tenta se conectar no sistema, mas ele toma um choque. E aí o Kanan diz que ele e o Ezra juntos vão abrir o portão usando a força e pede pro Ezra se concentrar, imaginar a fechadura na mente dele. E os dois usam a força e abrem o portão, só que lá tem um monte de Stormtroopers, né? Eles usam o último detonador para causar uma explosão e os Spectres começam a fugir. E aí chega, né, a Phantom com a frota de TBDs, né, ao resgate e tal. O Grande Inquisidor consegue abrir a porta, ele vai correndo atrás dos Spectres, eles sobem na Phantom. Ele joga o sabre giratório, né? Mas o Kanan rebate. E o sabre volta pra mão do Grande Inquisidor, né? E o Zeb pergunta se você faz isso. E aí o Kanan fica calado, né? E aí os Spectres fogem de Stygian Prime. O Kanan fala que pra Hera que a Luminária tá morta e que ele tem que espalhar a notícia e tal. E que o Ezra não tá lidando tão ruim com a notícia quanto ele. Mas por enquanto o Ezra tá preso com ele. Eles retornam a Lothal, né? E o Ezra tá lá sentado na rampa da Ghost. E diz pro Kanan que ele tá liberando ele de treiná-lo e tal. Já que ele queria largar o Ezra. Ele, não, eu não queria te largar. Eu queria que você tivesse um professor melhor. E o Ezra, ah não, eu não quero um professor melhor, eu quero você. E aí o Kanan fala que não vai mais tentar ensinar o Ezra, pois se ele só tá tentando, não quer dizer que ele acredita que vai dar certo. Ele agora vai ensinar mesmo o Ezra, treiná-lo mesmo no Jedi. Ele não vai tentar mais. Os dois não vão tentar. E aí ele dá o sabre pro Ezra e eles começam a treinar. O Ezra começa a rebater, né, os tiros de blaster do Kanan. E sem nenhuma distração. E assim acaba mais um episódio. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fica Deus no coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima e que a força esteja com vocês. Falou! I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.